Eu gostaria de chamar aqui o pastor Leandro. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor, que vai trazer o recado de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E louvamos a Deus pelo privilégio de poder estar na sua presença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que você é grato hoje? Porque um dia eu passei por uma praça e tinha essa frase num banco. Pelo que você é grato hoje? Eu falei, puxa vida, né? E às vezes tem frases tão curtas assim que é uma pregação para você, uma mensagem, né? Se você começa a refletir e dizer, é verdade. Às vezes a gente tem o hábito de reclamar muito e de agradecer pouco, né? E tantas são as coisas que Deus faz por nós, fez por nós, e às vezes tantas situações que a gente nem percebe, e Deus está nos livrando, e Deus está agindo, e às vezes a gente é muito ingrato para com Deus, tá? Então, que você grave isso na sua mente, né? Pelo que você é grato hoje, né? Você pode agradecer a Deus pelo menos por uma coisa hoje, pelo menos uma. Eu creio que você tem pelo menos umas 20, 30 para poder agradecer, né? Porque Deus é Deus de bondade, de misericórdia, mas pelo menos uma coisa eu tenho certeza que você tem motivo para poder estar agradecendo a Deus. Amém? Amados, sendo assim, nós vamos então para a palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Gênesis 28, a partir do versículo de número 10. Do 10 até o 16. Essa mensagem eu tinha ela para estar pregando, quando o pastor chamou para a gente estar pregando naquela campanha que foi feita dos 7 nomes redentores do Senhor. Mas aí, no dia que eu ia estar pregando, eu precisei fazer extrair um dente, fazer um enxerto, estava com um ponto na boca e acabou não dando para ser naquela terça. Aí eu preguei depois, na terça para frente, era um outro tema, aí a gente trouxe um outro tema, mas aí eu senti de poder estar trazendo essa daqui, hoje para a gente poder estar meditando, e tenho certeza que Deus vai falar algo ao nosso coração. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus, digam amém. Vamos lá ao texto então, Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Vamos ler novamente. Perto dele estava quem? Perto dele estava quem? Então diga comigo, perto dele estava o Senhor. Perto de você está o Senhor. Ao seu lado está o Senhor. E o Senhor então lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo. Olha o que o Senhor disse para Jacó. Eis que estou contigo e te guardarei por onde você for. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. E para a gente finalizar, versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia.
Deus estava ao lado de Jacó, do lado dele, e ele não percebia. Por isso que eu disse no início, quantas das vezes a gente não percebe, e Deus está do nosso lado, em tantas e tantas situações, Deus está do nosso lado. Amém? Oremos. Pai amado e Deus querido, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, mas também pela tão grande responsabilidade, Pai, nessa noite, de poder estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor colocou, Pai, no meu coração. Deus, trata com cada um que aqui está. Eu tenho certeza que o Senhor vai tratar sim de forma coletiva, mas também sei que o Senhor vai tratar de forma individual, na necessidade de cada um. Oh, meu Deus, que a Tua boa palavra, a palavra que vem e cura, e sara, liberta, transforma, restaura, vivifica, que essa palavra possa encontrar espaço em cada coração nessa noite, meu Deus, para que o Teu querer, o Teu propósito se cumpra. Meu Deus amado e Pai querido, essa pessoa que aqui está, meu Deus, desanimada, achando que está sozinha nesse momento, nessa situação, diante dessas circunstâncias que ela está vivendo, meu Deus, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor quer trazer a convicção ao coração dessa pessoa de que ela não está só, o Senhor está com ela, o Senhor está com ela, o Senhor está com ela nessa jornada, nessa dificuldade, nesse momento adverso. Então te pedimos, ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, conosco nessa noite, porque estamos aqui unicamente para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Pode sentar. O tema que eu gostaria de colocar na mensagem seria: não estou só. Você pode repetir comigo? Diga: não estou só. Mas só quem acredita que não está só, diga: não estou só. Agora, até mesmo você que está se sentindo só, mas a partir dessa noite você vai entender que você não está só, então diga também: não estou só. Amém. Amados, essa é uma grande convicção que nós precisamos ter, de que não estamos sozinhos. Mas eu penso assim, a nossa vida, ela é gerada, né, ela é pautada, envolvida de várias convicções que nós precisamos ter. Nós precisamos ter várias convicções na vida. O que é uma convicção? Uma convicção, ela é uma certeza absoluta, que ninguém tira ela de você. Quando você está convicto de algo, ninguém tira aquela certeza absoluta, aquela convicção do teu coração. Isso é muito bom quando a convicção, a certeza absoluta que você tem é algo bom e você está certo nela. Agora, o grande problema é quando a pessoa está convicta em algo que todo mundo está vendo que ela está errado e só ela está achando que ela está certa naquela convicção dela, e ela não arreda o pé e se mantém naquilo e permanece naquilo. Mas as convicções na vida, elas são importantes e são necessárias. Então eu penso assim, que a primeira grande convicção que nós precisamos ter é quanto ao nosso destino, de onde queremos chegar, o foco, o objetivo, do alvo que nós temos. Pois se você tem um alvo, se você tem um objetivo, algo aonde você quer chegar, é importante, é necessário que você tenha então uma convicção da onde você quer chegar. E uma convicção de que, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, o caminho até você chegar nesse seu alvo, nesse seu objetivo, não será um caminho fácil. Não será um caminho de maravilhas. Não será um caminho de mar de rosas. Haverá sim os espinhos, haverá sim os momentos difíceis, haverá sim as dificuldades. Mas, quando você tem uma convicção de onde você quer chegar, mesmo em meio às dificuldades que você encontra, que você passa, você avança, você permanece, você não para no meio do caminho. Porque é uma convicção no teu coração do que você quer, de onde você quer chegar. Você tem uma convicção
clara do objetivo, do plano, do projeto, naquilo que você almeja e busca. Então essa é a primeira convicção que eu penso que nós precisamos ter. É de onde queremos chegar. De qual é o nosso alvo. Você tem um alvo, ou de repente você tem vários, um objetivo, de onde você quer chegar? Quando, por exemplo, você cursa uma faculdade, você tem um objetivo com aquilo. Quando você faz um curso, se prepara, você tem um objetivo com aquilo. E desse objetivo, então, é que Deus quer que nós tenhamos convicção. Foco, visão, convicção, para que a gente não pare no meio do caminho. Não permita, então, que nada e nem ninguém te interrompa. Diga assim, quem tem convicção, não permite que nada nem ninguém o interrompa. Agora, falando de destino, falando de convicção a um destino, dentro disso, eu penso que deve existir uma convicção que essa tem que ser a maior no nosso coração. Quanto ao nosso destino eterno. Eu acho que essa deve ser a maior grande convicção que o ser humano precisa ter no seu coração. É quanto à sua eternidade com Deus. Porque que somos seres eternos, isso nós sabemos. Foi isso que Deus queria dizer lá em Gênesis, quando ele disse que ele criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ou seja, ele estava criando alguém também que seria eterno. Nós não terminamos no cemitério. Nós não terminamos ali no caixão. Não, a vida não termina ali. Na verdade, a vida vai começar ali para valer. Aqui é um estágio, aqui é uma jornada, aqui é uma preparação, aonde aqui você vai decidir qual será a sua eternidade. E amados, e aí não tem meio termo. Ou a sua eternidade vai ser com Deus, que é o que o Senhor deseja. E foi para isso que Ele enviou Jesus, para que a nossa eternidade, a nossa salvação aconteça. Ou, infelizmente, a eternidade será sem Deus, será com o diabo. Não existe o meio termo. Não existe aí no meio termo entre a eternidade com Deus e sem Deus, não existe o purgatório no meio do caminho. Não existe essa questão de que a alma fica ali sendo purificada até ficar limpa. E depois então vai para o céu. Não existe isso. Isso aí foi uma tese para poder acalmar as mentes, mas não é essa a realidade. Ou a nossa eternidade será com Deus, ou a eternidade será longe de Deus. Veja só, e quando falamos de eternidade, estamos falando de um tempo que nunca se acaba. As pessoas, você conversa com uma pessoa, talvez essa pessoa pode ser você mesmo, que se afastou da presença de Deus por um tempo. Quando você conversa com a pessoa fala, olha, que coisa terrível foi o tempo que eu fiquei afastado da presença de Deus. Terrível foi cair nas mãos do diabo e o que ele fez. Agora você imagine estar nas mãos dele junto com ele para sempre, numa eternidade. Então há tempo. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda a porta da graça está aberta e o Senhor te espera de braços abertos, porque o propósito de Deus ao enviar Jesus é para que eu e você tenhamos a nossa eternidade com Deus. Com Deus. O inferno foi feito para o diabo. A Bíblia diz isso, o diabo e os seus anjos. Só que ele não quer ir sozinho para lá. Ele quer levar acompanhantes. Eu sei que isso que eu vou falar pode ser meio assustador, mas diga para o seu irmão assim, diga assim, ó, o inferno foi feito para o diabo, mas ele não quer ir sozinho para lá. Ele não quer ficar na solidão lá. O desejo dele é te levar. Aí alguém fala, tá amarrado. O sangue de Jesus tem poder. A gente ouve até um cruz credo assim. Se bobear, a gente ouve até um Vixe Maria. É algo para descontrair, mas é algo sério. A gente ri para não chorar, mas é sério.
O desejo dele é levar eu e você para lá. Mas vira para o seu irmão de novo e diga assim: irmão, mas em contrapartida, a porta da graça foi aberta para mim e para você. E Jesus veio, salvou a mim, salvou a você, para nos levar lá com Ele. Ele está nos esperando lá. Ele nos aguarda lá. Oh, meu querido, então não deixa nada aqui interromper esse projeto de Deus, que é de você ir para lá com Ele e acabar desviando o rumo e indo para lá com o diabo. Então essa é a grande convicção que nós precisamos ter na nossa vida. Você pode não ter convicção de muitas coisas, mas meu querido, minha querida, quanto à sua eternidade com Deus, essa convicção precisa estar no nosso coração. Se não está, pelo amor de Deus, reveja o que precisa ser feito, conserte o que precisa ser consertado. Porque quem nos garante que vamos estar vivos amanhã? A corrida da vida, ela começa lá na nossa concepção. A gente sempre, eu mesmo muitas vezes sempre falei isso, né? Que no momento da fecundação, né? Que um espermatozoide fecunda um óvulo, né? O óvulo se desprende, né, lá do ovário, vai passando pelas trompas, e aí o espermatozoide vai para fecundar. E eu sempre acreditei que era assim, né? Eu ouvi muitas vezes pessoas falando de que vão milhões de espermatozoides, e isso realmente é uma verdade, e aquele que é mais rápido chega e fecunda o óvulo primeiro. E eu sempre acreditei nessa tese. Aí um dia eu estava ouvindo um médico, um doutor falando, explicando, e ele falou algo ao contrário. Falei, meu Deus, então isso muda toda, né? Porque a gente sempre falava assim, irmão, você é um vencedor, porque já no ventre da sua mãe, você já venceu. Você concorreu com outros milhões de espermatozoides, e aí você chegou primeiro, tal. E aí esse médico estava explicando que não, ele disse assim, olha, não é aquele que chega primeiro, não. Ele falou, muitos e muitos chegam ao mesmo tempo. Ele falou assim, há milhões que param, há milhões são liberados, então vários morrem e não conseguem chegar. Mas muitos chegam ao mesmo tempo. Eu não sei se você já viu uma foto ou um vídeo que tem, uma animação feita, né, que mostra como que é. Aí você vê ali vários espermatozoides tentando entrar, tentando penetrar no óvulo. Aí de repente, puf, só um entra. Esse entrou, acabou. Não tem como. Às vezes não, né? Às vezes acaba entrando mais que um e aí acontece. Acontece aquilo que fomos agraciados, nós aqui, a Joyce e o Fabinho, entendeu? Às vezes acontece, esse mover de Deus da multiplicação, né? Mas de via de regra, é um. E aí eu falei, puxa vida, então, peraí, não é o mais rápido, não. E aí esse médico estava dizendo, o óvulo que decide quem ele vai deixar entrar nele. Falei, rapaz, então peraí, isso é muito mais profundo ainda. Se é o óvulo que decide qual espermatozoide ele vai deixar penetrar, então é o seguinte, nós não somos apenas vencedores desde o ventre, nós somos escolhidos. Porque ali é o óvulo que escolhe quem ele vai deixar entrar para poder formar. Eu vejo mais do que isso, eu vejo o dedo de Deus dizendo, pô, peraí, não, você não vai entrar, você também não, entra você. Entra você para formar o João, entra você para formar a Maria, entra você para formar o Pedro, o Antônio, o José, esse, aquele, aquilo outro. Então, meu querido, entenda uma coisa, desde o ventre, mais do que vencedor, você já foi um escolhido por Deus para um propósito. Amém? Não tem esse negócio de nascer por acaso, não. Eu fui um descuido dos meus pais. Eles que pensam. Eu fui um erro na programação ali da tabelinha. Eu fui um erro no dia que não tomou a pílula e aí aconteceu. Não tem isso com Deus.
Foi Deus que disse, vai, penetra você nesse óvulo aqui, porque é esse daqui que vai vir, você com essas características, você com essa personalidade, você do jeitinho que você é, que talvez tem muita coisa em você que você não gosta, que você talvez, eu queria mudar isso, aquilo. Todo mundo tem alguma coisinha, não gosto desse daqui, daquilo outro. Todo mundo tem um defeitinho, por mínimo que seja, para a gente não se achar aí o bambambam, o tal. Não, sempre algum defeitinho tem alguma coisa para a gente dizer, peraí, eu não sou o tal não. Mas você é sadio, você tem vida. Você respira, você está aqui. Você acordou. Deus te deu uma família. Deus te abençoou. Então você tem motivos e motivos de sobra, porque você foi um escolhido por Deus para poder vir à vida. E aí a vida segue. Na geração, depois parte para todo momento ali aonde vai sendo gerado, né? Ali aproximadamente 9 meses. Uns são mais imediatistas, acaba nascendo antes, nasce com 7, tem muita pressa de vir à vida. Aí pensa que depois, quando eles começam a entender como é a vida aqui fora, eles falam, antes eu tivesse voltado, ficado mais um pouquinho, aguardando mais um pouco lá dentro. Mas uns têm uma pressa de vir, para poder saber como é. Mas a verdade é o seguinte, muitas das vezes, lá no momento da geração, aí entra uma outra questão. Alguns que passam por uma tentativa de aborto. Seja programada ou espontânea. E quem sabe você que está aqui nessa noite, quando você estava lá no ventre da sua mãe, uma tentativa de aborto foi feita contra a sua vida. Alguém estava dizendo assim, o seu pai ou sua mãe, alguém não, eu não quero. Eu não quero. Mas Deus lá de cima disse, eu quero. Você pode não querer, mas você vai fazer só um favor para mim. Você vai emprestar o teu ventre para gerar. E o resto você deixa comigo que depois eu cuido. Você cuida quando pequeno, instrui, faz a sua parte. Mas eu quero. Então você que sobreviveu talvez a uma tentativa de aborto. Você é escolhido, você é mais que vencedor. E você mais do que nunca veio porque era propósito de Deus. Deus te chamou e te escolheu. E aí a pessoa vai passando, vem a vida, a fase da infância, adolescência, vai passando os desafios da vida, e alguns nos desafios da vida, na sua trajetória, vai encontrando momentos muito difíceis, vai passando por situações complicadas, por situações que deixam traumas, que deixam marcas, que deixam sequelas na sua vida, que talvez até na fase adulta ainda essa pessoa carrega essas sequelas e essas marcas. E quem sabe você que está aqui nessa noite é uma pessoa dessa. Que você passou momentos terríveis na sua vida. Na sua infância, momentos de dificuldade. Momentos onde você ouviu coisas que te machucou, que te feriu, que te desmotivou. E quem sabe até na sua trajetória, em algum momento, você veio com essa concepção na mente de que eu sou um zero à esquerda, não presto para nada. E talvez você até pensou, bom seria talvez que eu morresse ou que eu não tivesse existido. Não, meu querido. Você é um projeto de Deus. Passou em meio a dificuldades, sim, mas você avançou. Essas dificuldades te moldaram, essas dificuldades te prepararam. E essas dificuldades principalmente serviram para te mostrar que há um Deus em todo o curso da tua história, que te acompanhou, que cuidou de você, que está com você, que é na sua vida. Então você pode dizer, eu não estou só. Você pode dizer comigo, diga, eu não estou só. Mais uma vez, eu não estou só. Diga assim, eu cheguei até aqui, porque o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor me fortaleceu. O Senhor me guardou. Aleluia. E é nessa jornada da vida. Qual é a primeira convicção que eu disse que a pessoa precisa ter? Quem lembra? Que eu esqueci. A primeira convicção que eu falei qual é? Certeza do quê? Isso, da salvação, da vida eterna. Muito bem. E nessa jornada da vida agora, a gente precisa ter uma segunda convicção. E qual é essa convicção? É de que Deus está conosco nessa jornada. Porque, amados, se nós não tivermos essa certeza, nós paramos. Nós desistimos. Nós entregamos os pontos. Nós desanimamos.
Se a gente não tiver essa convicção nessa jornada, veja, a convicção da eternidade com Deus é a grande, é a principal. Mas uma muito importante também, é de que nós não estamos sós. Veja, é muito importante a gente ter do nosso lado pessoas, precisamos. É importante você ter do lado o seu cônjuge. É de suma importância. Porque pensou de repente um começar a remar de um lado, outro começar a remar do outro, o barco começa a rodar, não sai de um lugar, ou então um vai para frente, outro vai para trás e... Não, é necessário você ter uma pessoa do seu lado. O marido estar do lado da esposa, a esposa está do lado do marido, os pais do lado dos filhos, com as palavras de motivação, com as palavras de ajuda, com a palavra de correção quando necessário, com a palavra de exortação quando necessário, porque quem ama chama a atenção, quem ama tenta mostrar o erro, quem ama tenta abrir os olhos da pessoa, e principalmente no quesito de família, isso é de suma importância acontecer. Porque se o barco afundar por uma decisão errada de uma, todo mundo que está no barco vai morrer. Todo mundo vai afundar. Então é importante termos pessoas do nosso lado, termos amigos, termos parentes, familiares, pessoas que abram o nosso olho, pessoas que muitas das vezes vão nos ajudar, pessoas que vão nos dar uma boa palavra, pessoas que vão emprestar o ombro para a gente chorar num momento difícil, pessoas que vão muitas das vezes nos confrontar numa atitude errada que nós estamos fazendo, e é aquela coisa, o verdadeiro amigo, o que ele faz? Ele mostra o nosso erro. Ele não quer o nosso mal. Ele tenta nos alertar. Então, se você tem do seu lado pessoas desse tipo, que tentam abrir os olhos, te ajudar com uma boa palavra, que estão... Ei, você é bem-aventurado. Precisamos ter pessoas assim do nosso lado. Veja o que diz Provérbios 27, 9. Provérbios capítulo 27, versículo 9. Eu não sei como que vai estar na... Deixa eu ver como que está aqui. Tá, legal, mas eu quero ler do jeito que eu peguei aqui na Bíblia a mensagem, que eu achei interessante. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, mas do conselho sincero nasce um verdadeiro amigo. Do conselho sincero, que é o conselho que vem para abrir o olho da pessoa, para alertar a pessoa, para o bem da pessoa, nasce um amigo. Nasce alguém que quer o bem da pessoa. Então é importante termos do nosso lado pessoas. Mas, amados, haverá momentos que pessoas como essas que eu citei podem não estar do nosso lado. Haverá momentos que nos momentos que nós mais precisarmos, talvez o cônjuge, talvez os filhos, talvez os pais, talvez os amigos, talvez uma pessoa que tanto estimamos, que a gente sempre diz assim, não, essa pessoa vai estar sempre comigo para me ajudar. Mas pode acontecer de um dia essa pessoa falhar, faltar, não poder te ajudar, porque aliás, nós somos humanos, e como humanos somos limitados, e como humanos somos falhos. Mas, você pode ter certeza de uma coisa, a presença do Senhor nunca vai te faltar. Foi isso que Davi disse no Salmos de número 23, no versículo 1. Quando ele disse, o Senhor é o meu pastor. No original, diz o seguinte, e Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele quem? O Senhor não me faltará. Então Davi estava dizendo, se Ele nunca vai me faltar, e eu tendo Ele, eu tenho tudo, então eu nunca vou ter falta de nada. Pode faltar o amigo, pode faltar isso, pode faltar aquilo, pode faltar a mão estendida para ajudar no dia que você precisar, pode faltar o ombro para você chorar, mas o Senhor nunca vai nos faltar. A presença dEle nunca vai nos faltar. Então o desejo de Deus é de sempre estar junto com os seus. Em João 14 mesmo, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas enviarei para vocês o Consolador.
Ou seja, o desejo de Deus sempre é estar junto com o homem. E por isso essa é uma grande convicção que nós precisamos ter. Olha que interessante. Lá em Isaías capítulo 7 e Mateus capítulo 1, fala a respeito da vinda do Messias. Em Isaías era uma profecia. Em Mateus é o cumprimento, quando o anjo vem e dá o recado a Maria. Mas olha como que Jesus foi chamado que ele viria. Tanto o profeta, como depois é dito em Mateus, que diz, olha, e o seu nome, e ele será conhecido como Emanuel. O Deus conosco. O Deus que está conosco. O Deus que não nos deixa sozinho. O Deus que não nos desampara. Só que uma vez eu ouvi um pregador dizendo algo, eu achei isso muito interessante. Eu queria compartilhar com você. Ele pegou a palavra Emanuel, né? E ele pegou essa palavra, a etimologia, ou seja, a formação da palavra, e ele dividiu a palavra em 3 partes. Ele disse, olha, Emanuel, ele dividiu em in, men e el. Aí ele disse, olha, in significa em inglês dentro. Ele falou men significa em inglês homem. E ele disse el, em hebraico significa Deus. Ele disse, então, Emanuel é muito mais do que um Deus conosco. Se você juntar, então, in, men, el, ou seja, Deus dentro do homem. É muito mais do que um Deus que teria o desejo de estar do meu ou do seu lado. É o desejo de um Deus que gostaria de habitar dentro de nós, fazer parte da nossa vida, compartilhar do nosso dia a dia, estar conosco em todo tempo, em todo momento. É por isso que naquele momento que você muitas das vezes não sente força, Ele te dá força. Naquele momento que muitas das vezes você está cansado, desanimado, Ele te coloca de pé, Ele te ergue, porque Ele é o Deus que veio para habitar dentro do homem. Ele já habita dentro de você? Ele já habita dentro do seu coração? Ele já faz parte da sua existência? E aí então, no texto que nós lemos em Gênesis 28, para você poder entender o que eu quero dizer, Jacó sai para uma jornada, e ele precisava ter essa convicção, de que Deus estava com ele, para ele poder prosseguir. Jacó, juntamente com seu irmão Esaú, eram filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Nasceram juntos. Mas o interessante é que diz que quando tiraram Esaú, Esaú foi tirado primeiro, então Esaú seria o primogênito. Mas quando tiraram Esaú, diz que Jacó já vem segurando no calcanhar de Esaú e sai agarrado no calcanhar dele. Eu acho isso interessante porque talvez já era uma mensagem de Jacó para Esaú, dizendo, olha, você fique esperto, porque se você bobear, eu estou na sua cola, eu estou no seu calcanhar, se você bobear, eu pego o que é seu. Então você toma cuidado, irmão, às vezes, e toma cuidado. Porque às vezes tem pessoas que podem estar na sua cola só dizendo, olha, deixa eu só aguardar um momento aqui para poder pegar. Para poder usufruir. Aí não seria usufruir, seria usurpar, né? Você pegar aquilo que é do outro. Mas Jacó ligeiro, então desde o nascimento já estava mandando uma mensagem para Esaú. E aí para você poder entender a história, a gente poder correr rápido, mas o que eu vejo aqui, eu vejo um sério problema nessa família. Que aqui sairia até uma outra mensagem. Eu vejo um sério problema nessa família, porque começa aqui uma competição. Jacó era o preferido de Rebeca. Esaú era o preferido de Isaac. E aí começa um problema na família. Quando tem filhos preferidos, né? Lógico que vai ter aquele filho que você vai se identificar mais em alguma característica dele e tudo tal. Mas a grande questão é quando o tratamento começa a ser diferente de um para com o outro dentro da família. A gente acha que às vezes criança não percebe, mas eles percebem. O que eles mais falam mas quando o fulano faz isso, não é assim que você faz, né? Mas com o ciclano não é assim que você faz. Ou sou só eu que ouço isso lá em casa? E como a gente tem que tomar cuidado com isso? E eu vejo assim uma competição criando ali dentro.
Pô, Jacó queria também chamar a atenção do pai, que tinha Esaú por ser guerreiro, por ser caçador, por ser aquele que era homem do mato, das matas. Então ele queria também chamar a atenção de Isaac. Jacó queria chamar a atenção de Isaac para dizer, opa, pera aí, eu também estou aqui, eu também faço parte, eu também tenho habilidades, eu também tenho qualidades. E esse é o grande problema quando a gente quer mostrar alguma coisa para os outros. Entra numa competição, numa rivalidade. Não, eu preciso mostrar que eu posso, eu preciso mostrar que eu fiz, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso mostrar também que eu sou capaz. E aí a gente começa a querer mostrar para o outro, e aí começa a entrar na questão de uma rivalidade, de uma competição. Eu vejo isso acontecendo nessa família aqui. E aí o tempo vai passando. E um dia Esaú chega cansado. Tinha caçado muito aquele dia, estava cansado. E quando ele chega, alguns metros ainda longe da tenda, ele começa a sentir um cheiro maravilhoso de algo que estava sendo preparado. Ele disse, poxa, alguém está fazendo lá dentro um prato com lentilhas, uma sopa de lentilhas. Como eu amo sopa com lentilhas. Esaú deve ter pensado. Quando ele chega era Jacó que estava cozinhando, fazendo. E ele olha e diz, meu irmão, com a fome que eu estou, com o apetite que eu estou, depois desse dia cansativo, tudo que eu preciso é desse prato de lentilhas. Como eu preciso disso? Ah, Jacó era ligeiro. Ele viu a oportunidade. Ele disse, pois bem, meus irmãos, vamos então negociar. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está precisando disso? E eu tenho isso para te ofertar. Mas você também tem algo aí que também me interessa. Eu tenho algo que te interessa, você tem algo que me interessa, a gente pode barganhar isso e fazer uma troca e todo mundo vai ficar feliz, contente. Me dá, então, o prato de lentilhas. E Esaú então disse para ele, não, eu quero o seu direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? Era uma série de coisas que envolvia privilégios. Por exemplo, o filho recebia a parte maior da herança do pai. Mas tinha também responsabilidades. Ele, por exemplo, seria o chefe da casa. Ele seria o patriarca agora. Ele teria que arcar com todo o cuidado da família que ali estava. Então envolvia privilégios, mas também tinha muita responsabilidade. Mas quando Esaú vê a necessidade do momento, lá em Gênesis 25, 32, olha o que Esaú diz. Ele disse, para que vai me servir esse direito de primogenitura? Veja, amados, cuidado com as decisões. Cuidado com palavras, com atitudes que você diz no calor de um momento, pois elas podem te comprometer no amanhã. Não preciso disso. O que eu preciso agora é do prato de lentilhas. Ei, não troque o que é permanente e duradouro por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo. O prato de lentilhas iria satisfazer o desejo, o apetite, o que Esaú precisava, mas no momento. Agora, o direito da primogenitura era algo para ele no futuro. Era algo para ele no amanhã. E quantas pessoas que estão trocando algo permanente por algo passageiro. Quantas pessoas que estão abrindo mão daquilo que é uma bênção de Deus, que Deus tem para a vida dela, por causa de uma necessidade do momento. Diga assim comigo, cuidado com os pratos de lentilha. É cheiroso, pode ser saboroso, mas é momentâneo. Diga assim, o que Deus tem para a minha vida é permanente. É permanente. E quando Esaú cai em si, da besteira que ele tinha feito, já era tarde demais. Quando ele cai em si e vê a troca, o que ele tinha feito, as palavras usadas na hora errada, a decisão tomada na hora errada, as atitudes na hora errada, já era tarde demais. Então às vezes a gente fala assim, Jacó é um enganador, ele enganou o seu irmão Esaú. Não, Jacó ele enganou o pai, quando foi ali para o pai poder abençoá-lo, mas ele não enganou o seu irmão Esaú. Eles fizeram uma troca. Então
Então cuidado com as decisões e atitudes que você toma, porque isso podem comprometer coisas futuras. E, inclusive pode comprometer a eternidade, como nós falamos aqui agora há pouco. Quando Esaú fica sabendo então que Jacó vai, se passa por ele diante do pai para receber a bênção da primogenitura, e diz que então uma ira se acendeu no coração de Esaú, que ele queria matar o irmão. Ele disse, não, eu vou esperar passar um tempo e eu vou matar Jacó. Rebeca, ouvindo aquilo, eu acho que talvez aqui não, nessa ocasião a Rebeca foi sábia. Em outras ocasiões ela cooperou com tudo que foi feito, mas nessa ela foi sábia. Ela disse, Jacó, faz o seguinte, vai para a casa do seu tio Labão, vai para as terras dele, fica lá por um tempo, até o seu irmão se acalmar, e depois que ele se acalmar, daqui a algum tempo você volta, porque ele quer te matar. Por que eu vejo que Rebeca aqui foi sábia? Porque, amados, nós precisamos aprender a esperar a poeira baixar. Nós precisamos aprender, num calor de um momento, muitas das vezes, a melhor atitude é aguardar, é esperar. Porque qualquer atitude, qualquer palavra, às vezes naquele calor do momento, pode gerar morte, pode gerar destruição, pode gerar ruína. Precisamos aprender a esperar a poeira baixar, se acalmar. Principalmente em casamento isso, né? Principalmente na questão da família, no quesito de família. Quantas das vezes precisamos aprender isso e colocar isso daí em prática? E Jacó então sai rumo às terras do seu tio. E aí cai aqui em Gênesis capítulo 28, onde nós lemos, no versículo 11, que diz, Jacó então parou. Ele para, ele estava numa região desértica, e diz que ele estava vendo então, o sol já havia se posto, a noite já havia chegado, então Jacó para. Mas por que Jacó para no meio do deserto? Primeiro eu vejo que ele parou porque ele estava cansado. Já havia andado um bom tempo. Já havia percorrido muitos e muitos e muitos quilômetros da sua jornada. Então ele precisava parar. Ele precisava parar para descansar. Ele precisava parar para se recompor. E quantas das vezes que isso está precisando em nós, né? Parece que a gente não sabe mais onde está a tecla pause. Veja bem, não é apertar o stop, no sentido de parar, de desistir, de desanimar, abrir mão. Não é isso que eu estou falando. É apertar o pause. É dizer, peraí, não vou conseguir resolver o problema de todo mundo. Peraí, não vou conseguir fazer isso num dia só. Deixa eu entender os meus limites como humano que eu tenho e aprender a ir um dia por vez, uma coisa por vez. A sobrecarga, o sobrecarregamento, muitas das vezes, levam as pessoas a se sentir que estão só. Mas por quê? Ela pega tudo para ela. Ela tenta carregar o fardo dela e de todo mundo. Amados, nós precisamos aprender a apertar a tecla pause. Aprenda a apertar a tecla pause. Tirar um momento com a sua família. Tirar um momento com a esposa, com o marido. Tirar um momento com os filhos. Tirar um momento para descanso. Aprenda a apertar a tecla pause. Para você tirar um momento para você se recompor espiritualmente, para você estar indo buscar a presença de Deus. Muitas das vezes a pessoa que exerce uma função, uma liderança, muitas das vezes ela só entrega, faz isso, faz aquilo, corre com isso, corre com aquilo, e muitas das vezes ela precisa também apertar a tecla pause. Nós líderes precisamos e aprender a nos recompor. Parar para se recompor, parar para se reabastecer. Você pode ter a pressa de chegar no lugar que for com o carro, mas se acabar o combustível, você vai parar na estrada. Aí você tem que fazer uma paradinha rápida, querendo ou não, para poder reabastecer. E assim é na nossa vida. Nós precisamos fazer pausas, paradas, para a gente poder se reabastecer, para poder continuar a jornada, para poder continuar os desafios do dia a dia. Jacó também parou no deserto, porque já havia chegado a noite. E chegou a noite, a visão não estava mais clara, a visibilidade já não era mais a mesma. Jacó já estava com dificuldade de conseguir enxergar um palmo à frente do seu nariz. Imagine um deserto, ele sem lanterna, sem nada. Sem uma lamparina, talvez poderia ter? Poderia, mas ia clarear muito pouco. E muitas das vezes, estamos em meio a desertos e chega a noite.
Se o deserto já tem os seus perigos, os seus desafios durante o dia, você imagina então quando chega a noite no deserto. E quem sabe, além de você estar no deserto, você está vivendo um período de noite. Um período meio que obscuro, um período onde você não vê com clareza, você não tem assim muita nitidez acerca das coisas, das decisões a tomar. Você diz, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão, eu faço isso ou faço aquilo, eu vou ou eu fico, eu faço aquilo outro. Você não tem uma clareza, então se não temos clareza, é o momento de pararmos. Não é momento de seguirmos, é momento de pararmos. Porque a noite passa, a obscuridade passa, o dia amanhece, o novo dia vem, e aí Deus renova as nossas forças, e aí Deus clareia a sua mente, e aí Deus abre a sua visão, e aí Deus faz você entender. Amados, cansados, muitas das vezes podemos tomar as decisões erradas. Cansados, sobrecarregados, muitas das vezes podemos fazer as escolhas erradas. Por isso que é importante a gente aprender. Diga assim, eu preciso aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Diga assim, porque a noite passa. E Deus vai fazer tudo se tornar claro. Para que eu possa entender. A única coisa que Jacó conseguiu enxergar à sua volta é que tinha várias pedras. E diz que ele cansado, já de noite, ele pega uma dessas pedras, coloca a cabeça sobre a pedra e tenta dormir. Jacó com a cabeça na pedra. Qual é a pedra que você está na sua cabeça, meu irmão? Olha, pedras é o que não falta. E diz que tinha várias, provavelmente, ao redor dele. Você quer ver o que a gente mais vê no deserto que passamos? São pedras. Empecilhos, dificuldades, coisas que nos ferem, porque o que faz com a pedra? É algo duro. No deserto encontramos dureza. A pedra é algo resistente. No deserto encontramos resistência. A pedra é algo que serve muitas das vezes para a gente tropeçar. E quantas das vezes tropeçamos em situações? A pedra também arremessada serve para ferir, para machucar. E quantas das vezes nas situações que passamos e enfrentamos, estamos lidando com pedras que nos ferem, que nos machucam, que causam feridas. E Jacó põe a cabeça em uma das pedras. Qual é a pedra que você taca a sua cabeça nela? E você, por mais que você vai dormir, você dorme pensando, você acorda pensando, você passa num lugar, você pensa naquilo, não sai da sua cabeça. Talvez é algo que machuca, como uma pedra. Talvez é algo duro, resistente, como uma pedra. O que é? Qual é a pedra que está à sua cabeça? Com muita dificuldade, Jacó, penso eu, a Bíblia não diz isso, mas penso eu que com muita dificuldade ele conseguiu pegar no sono. Ele conseguiu dormir. Porque a verdade é que quando está com a pedra na cabeça, ou a cabeça na pedra, parece que o sono não vem, né? Parece que a noite vai ter 24 horas e não algumas. Mas quando ele dorme, diz que ele tem um sonho. E neste sonho, diz que ele vê uma escada. Diga-se, uma escada. Que ligava a terra no céu. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Nós precisamos encontrar o caminho para religar a terra no céu. Porque muitas das vezes a gente está tão preocupado com os problemas aqui, com as coisas daqui. A gente precisa reencontrar o caminho do céu. A gente precisa reencontrar o caminho de buscar a face daquele que pode intervir e mudar toda e qualquer situação e que pode nos guardar em meio a toda e qualquer situação. Estamos vivendo um momento tenso no Brasil, concordo. E não quero te desanimar não, mas há probabilidades muito grandes de complicar esse momento. Muito grande. Mas e aí? Precisamos voltar a ter essa visão da escada. A visão de religar a terra no céu. A visão de enxergar novamente o céu. A primeira coisa que Jacó vê quando ele acorda é aquela escada, e quando ele olha, ela dava com o topo no céu. O que Deus estava querendo dizer para ele? Jacó, em meio ao deserto, em meio às pedras, em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis, Jacó, você precisa buscar o céu. Você precisa encontrar o caminho da sala do trono, de buscar a presença de Deus, de buscar o Senhor.
Segunda coisa, Jacó vê aquela escada. E para que serve uma escada? Para você pegar coisa que você não alcança. Coisas que estão muito no alto. Às vezes você guarda coisas dos filhos pequenos lá em casa para eles não pegar, né? Você guarda lá no alto. Tão alto que aí você precisa de uma escada para poder colocar e subir. Para poder pegar. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Jacó? Jacó, tem coisas no alto para você pegar. Tem coisas no alto para a sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem coisas no alto de Deus para a sua vida. Tem coisas que estão lá no alto, reservada, guardada, colocada na dimensão celestial, que Deus reservou para você, para a tua vida. E ninguém vai tirar, ninguém vai pegar, ninguém vai tomar. São coisas que estão lá no alto, guardado, reservado de Deus para a tua vida. Para a tua história. E para a gente encerrar, Jacó começa a ver nessa escada aqui que anjo subia, anjo descia, anjo subia, anjo descia. Diga assim, Jacó viu um movimento. Sabe o que representava isso? A terra, o céu está em movimento sobre a terra. O céu está em movimento sobre a terra. Aquele movimento que Jacó viu era uma mensagem de Deus para o coração dele, dizendo: Jacó, você está no deserto, momento difícil, complicado, mas eu estou trabalhando, eu estou agindo. Amados, entenda uma coisa, nós não conseguimos ver, mas há um movimento do céu sobre a tua vida, há um movimento do céu sobre essa situação, há um movimento do céu sobre a terra. Tem coisas que muitas vezes nós não vamos entender, compreender, mas é um movimento, é um trabalhar de Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Não está tudo acabado, tudo terminado, não. Os céus estão em movimento sobre a terra. E quando Jacó olha, ele vê que do lado dele, o texto diz que do lado dele estava quem? Quem estava do lado de Jacó? O Senhor. Quando você vê uma escada em algum lugar, é porque ou alguém subiu, ou alguém desceu. Uma das duas. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Jacó? Jacó, há momentos que você não vai ter força para subir. Você não vai ter força para encontrar. Você não vai ter força para me buscar. Pode ficar tranquilo, Jacó, que eu desço. Eu desço no deserto. Eu desço no momento difícil. Eu desço no momento complicado. Eu desço no momento da crise. Eu desço no momento da situação complicada, amados. Tem momentos que vamos confessar. Bate o desânimo. Bate a dúvida. Bate a incerteza. Falta forças para subir. Falta forças para alcançar aquilo que diz que está lá nos lugares altos, aquilo que Deus tem. E às vezes falta até mesmo, quem sabe para você, a força para estar buscando a Deus. Mas Deus diz: eu te vejo, eu te conheço. Quando faltar forças para você subir, eu desço até você, em meio ao deserto, em meio ao problema, em meio à situação que você está, para te dizer: eu estou com você. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Diga assim: eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Eu não sei qual situação que é, mas Deus está descendo para intervir e agir em algumas situações aí. Em algumas coisas, em alguns corações, em algumas pessoas que podem decidir a teu favor. Deus é o Deus que desce em favor dos seus filhos. Amém, meus queridos? Vamos colocar em pé? Feche seus olhos. Aleluia. Amados, eu não sei assim o que Deus falou com você, porque eu disse, Deus fala coletivamente, mas Ele fala também individualmente. Eu sei naquilo que Deus falou ao meu coração, semanas atrás, quando Ele falou essa palavra ao meu coração. Mas o importante é você saber o que Deus falou com você. E era para você essa palavra, por isso que você está aqui nessa noite. E Ele te trouxe para dizer isso. Quando você não tiver forças para subir, para continuar, eu desço para te ajudar. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui entre humanos, meu Deus.
Não há ninguém aqui que é anjo, que é super. Ah, Pai, só estamos de pé pela tua misericórdia. Ah, são as tuas misericórdias que nos sustentam. É a tua bondade que nos faz andar e prosseguir. Obrigado, Jesus, por nunca ter largado das nossas mãos. Obrigado, Jesus, por nos momentos de dúvida, de dificuldade, de adversidade. Ah, são os momentos que o Senhor mais se faz presente. Eu imagino, Pai, que naquela visão, quando Jacó olhou e viu que o Senhor estava com ele, ele pensou: não preciso de mais nada, tenho o Senhor comigo, eu tenho tudo. Meu Deus, faça esse irmão, essa irmã entender, faça essa pessoa entender, Pai, que o importante é o Senhor estar com ela. É o Senhor está com ela. E muitas das vezes o Senhor vai levantar pessoas que vão representar a Ti, para ajudar essa pessoa, para estar do lado dessa pessoa, para ser uma ajuda para essa pessoa. Mas haverá momentos, Pai, que vai ser o próprio Deus agindo, o próprio Deus intervindo. Meu Deus, eu não sei qual é a situação dessa pessoa, eu não sei o que ela tem passado, enfrentado, o Senhor sabe. Mas eu te peço agora, Espírito Santo, fortaleça cada coração, o coração desanimado, o coração abatido, o coração sem fé, o coração sem esperança. Fortalece agora, Senhor, fortalece agora, e faça essa pessoa entender como Jacó entendeu: os céus estão em movimento sobre a terra, os céus estão em movimento sobre a terra. Há uma crise política, há uma crise econômica, mas eu vou olhar para o céu, 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 eu vou olhar para aquele que cuida, eu vou olhar para aquele que não dorme, eu vou olhar para aquele que cuida de mim. Aleluia, aleluia. Assim nós cremos, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, para a tua glória. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Deus abençoe.